Olá, minhas amigas e meus amigos, graça e paz. Mais uma vez estou aqui para concluir então esse ensino sobre a eleição. Por isso o tema deste vídeo é as visões de eleição. Bem, já falei no primeiro vídeo que a eleição é uma doutrina da Bíblia, bem como a predestinação, e que as duas principais correntes soteriológicas, que são o calvinismo e arminianismo, têm visões diferentes quanto à doutrina bíblica da eleição. Dentro dessas visões de eleição, a visão calvinista é chamada de visão determinista e a visão arminiana é chamada de livre-arbítrio. É claro que o calvinismo nega o livre-arbítrio. Para um calvinista não existe livre-arbítrio. Existe aquilo que eles chamam de livre-agência. Livre-agência significa a liberdade de escolhas de coisas comuns da vida, não relacionada a coisas espirituais. Já que o homem, por calvinismo, está totalmente morto espiritualmente, a morte espiritual é concebida pelos calvinistas como sendo uma inabilidade total. Ou seja, se o indivíduo está morto, o indivíduo não pode crer. Se o indivíduo está morto, o indivíduo não pode ter fé. Se o indivíduo está morto, ele depende simplesmente que Deus o regenera, o ressuscita. Isso que nós chamamos de monergismo. Ou seja, há apenas uma ação que é a ação de Deus. E a visão arminiana é uma visão sinergista, diferente do monergismo. Sinergista significa que há duas ações, a ação de Deus e a ação do homem. Ou seja, a ação do homem no sentido de responder à ação divina. Então, para o arminiano, Deus é o autor da salvação, tal como concebe um calvinista, mas o arminiano diz que o homem tem a liberdade de escolha, de aceitar se ele vai, de decidir se ele vai aceitar essa oferta da salvação ou não. O calvinismo fala da graça irresistível, ou seja, Deus age no pecador, que é morto espiritualmente, e toca em seu coração e ele não é capaz de resistir à graça divina agindo sobre ele. Já o arminiano vai contra este pensamento. O arminiano vai usar, por exemplo, o texto de Jesus que disse que Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quiser juntar você como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Ou seja, Jesus mostra que ele quis juntar o povo de Israel, mas eles não quiseram. Então, tem outra passagem que diz, por exemplo, até quando resistireis ao Espírito Santo? E diz que o Espírito Santo pode ser resistido. Então, há essas duas visões de eleição. Dentro do calvinismo, praticamente eleição e predestinação é a mesma coisa. Ou seja, todo mundo estava morto. Deus, soberanamente, o calvinismo enfatiza a soberania de Deus. Diz que Deus soberanamente decidiu escolher um grupo de pessoas que vai salvar. Então Deus usou da sua soberania. E dentro desse mesmo calvinismo, eles também estão divididos em duas correntes de pensamento. O supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Supralapso. Lapso significa queda, supra antes. Os calvinistas defendem que tudo que aconteceu, acontece e acontecerá é resultado dos decretos de Deus. Então, supralapso, ou seja, antes do lapso, Deus já havia decretado. Ou seja, que para o calvinista, Deus já havia escolhido quem ele havia de salvar e quem não. Aí depois houve a criação, depois houve a queda. Então a queda não alterou nada, porque Deus já tem de antemão os seus escolhidos. Os calvinistas infralapsarianos defendem também que tudo ocorreu de acordo com os decretos de Deus, mas muda a ordem. Para eles, primeiro houve a criação, depois houve a queda, só depois é que Deus, dos caídos, Deus escolhe um grupo para salvar. Daí que, para a mente do calvinista, a expiação é limitada. Jesus, quando veio morrer, não morreu para todo mundo, significa todo mundo, contando com toda a humanidade no geral. Todo mundo ao conjunto dos eleitos, aqueles que foram eleitos de antemão. Então, por isso é que fala-se de expiação limitada, ou seja, para o calvinista, Jesus veio morrer para aqueles que de antemão já escolheram. O arminiano não vê assim. O arminiano vê o texto que diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.
Quem sabe você pode perguntar, mas todos se salvam, mas nem todos têm sido salvos. Exatamente porque o arminiano defende que as pessoas têm a capacidade de, no entanto, de aceitar ou de resistir à voz do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus não força ninguém à salvação. E os arminianos acreditam também nos decretos de Deus, mas em relação à salvação, eles não acreditam que Deus, sendo amor, tenha usado da sua soberania para escolher um grupo. Eles enfatizam a presciência, como eu já disse aqui. Quer dizer que Deus, os que antes Deus conheceu, o que é que Deus conheceu? Deus conheceu que os homens haviam de aceitar a sua oferta de amor, que é o seu filho, a este Deus predestinou. Quer dizer que a ênfase da predestinação cai na pessoa de Cristo. É como o voo, é como o avião. Por exemplo, eu saí da Angola para aqui, o avião estava predestinado, ou seja, o destino já estava dito antes, que esse voo à terra no Brasil. Mas só chegou até o Brasil quem esteve nesse voo. Então, para o arminianismo, Cristo representa esse avião, esse voo. Quem está em Cristo está predestinado ao paraíso. E o mérito não é do pecador, mas de Cristo, que é praticamente esse voo que, no entanto, leva as pessoas para o céu. Então, essas são praticamente as duas visões antagônicas entre calvinismo e arminianismo. Não esquece, temos aqui a visão determinista, que fala da predeterminação, que Deus pré-ordenou as coisas, e temos a visão, então, do livre-arbítrio. E essa discussão, para terminar essa discussão, não começou agora. Essa discussão já começou no começo da Idade Média entre Pelágio e Agostinho. Pelágio defendia o livre-arbítrio e Agostinho defendia então essa visão determinista. Depois o debate voltou a reacender no século XVI entre Erasmo de Roterdão e Martinho Lutero. Erasmo de Roterdão escreveu um livro sobre o livre-arbítrio e Martinho Lutero então refutou esse livro escrevendo o livro Nascido Escravo. Eu já li esse livro de Martinho Lutero há cerca de 14 ou 13 anos em Angola. Preciso comprar novamente aqui no Brasil, Nascido Escravo. Preciso o livro do livre-arbítrio de Erasmo de Roterdão, um teólogo católico, que também era a favor da reforma, embora não tivesse saído da igreja como Lutero. E Lutero que escreveu então Nascido Escravo, porque Lutero era agostiniano, pertencia à ordem de Santo Agostinho. E até hoje continuam então os debates acesos entre calvinismo e arminianismo, entre a visão determinista e a visão do livre-arbítrio. Para você, deixe nos comentários qual visão você acha mais próxima àquilo que é o ensinamento da Bíblia.